Bom dia a todos os alunos e alunas do curso 7. Professor Edivan, fazer um pequeno resumo das primeiras aulas que foram dadas. Primeiramente, eu faço uma homenagem aos precursores da ciência no mundo, né? Eu faço uma homenagem a Tales de Mileto, que é o pai da ciência, e faço uma homenagem também a Hipócrates, né? Que é o pai da medicina. Esses dois homens foram realmente o diferencial da medicina no mundo, né? E, em contrapartida, nós temos o nosso primórdio, né? O primeiro cientista, né, físico que descobriu as propriedades da irradiação, que foi o William Conrad Roentgen, né? Ele descobriu as propriedades da radioatividade, por isso é que hoje nós somos profissionais da área da saúde nas ciências radiológicas. Então, dando início ao nosso curso, eu falei sobre mitos e verdades, né, que nós, profissionais das técnicas de radiologia, temos que ter conhecimento para repassar para o público leigo, né, algumas perguntas, algumas indagações com relação ao que é determinadas coisas da irradiatividade. Por exemplo, uma pergunta é que se quem fez uma radiografia, por exemplo, simples do tórax, a sala vai ficar com irradiação circulando dentro da sala. Não é verdade. Não fica irradiação circulando dentro da sala. A radiação ionizante, ela é como se fosse uma luz. Apagou, acendeu, fez efeito. Apagou, deixou de fazer efeito. Se a irradiatividade fica circulando dentro da sala, não é verdade, ela não fica. Se o raio-x ele faz curva, ele não faz curva, ele é em linha reta. São perguntas de leigos que a gente tem por obrigação de saber. Se o técnico de radiologia que realiza, ou tecnólogo que realiza exames no leito, se ele pega mais radiação do que o outro técnico que fica na sala. Claro que não, desde que ele use, né, os equipamentos de proteção, que é os EPIs, o avental de chumbo, e que tenha uma distância mínima, cientificamente falando, de 2 metros da ampola de raio-x. Então ele fica com uma segurança absoluta. O que me preocupa muitas vezes é que profissionais da área da saúde, principalmente nós técnicos de radiologia, nós não sabemos ainda fazer uma diferenciação do que é do que é emergência e o que é urgência, ou seja, o paciente de emergência é aquele paciente que necessita de cuidados imediatos, ele corre risco de óbito, né? E o paciente de urgência é aquele paciente que precisa também de cuidado, mas não com tanta ênfase, né? Mas ele deve ser tratado sim, ele deve ser cuidado sim, para não virar um paciente de emergência. Então, eram as dúvidas que sempre as pessoas têm com relação a isso. Com relação a uma radiografia simples do tórax, nós podemos ver nessa simples radiografia simples do tórax, a PA e perfil, várias lesões, traços de lesões que não precisa fazer uma tomografia para ver essas lesões na radiografia de tórax. Ou seja, um derrame pleural, por exemplo, que tem as incidências específicas, pneumonia, atelectasia, o pneumotórax, que aí sim, aí é um paciente de emergência, ele precisa de cuidado imediato, e é necessário que haja esse engajamento do profissional, do conhecimento do que realmente ele está realizando, para poder entender o que é um pneumotórax, diferenciar de uma derrame pleural e enviar o paciente o mais rápido para o tratamento possível. E nós trabalhamos com fatores radiográficos, né? Não existe radiografia sem kV, sem MAS, sem MA. Então, o que é o kV? O kV é um contraste de uma radiografia, tá? É o tom de cinza daquela radiografia. E o que é o MAS? O MAS é o enegrecimento de uma radiografia, ou seja, o MAS é a densidade, é o tempo de exposição. E o MA é a nitidez, é o detalhe, né? O MA, nós temos o MA de foco fino e nós temos o MA de foco grosso. O foco fino ele vai de 50 a 250 miliamperes e o foco grosso a partir de 250 miliamperes. Então, o que é que se faz no foco fino? Geralmente nós trabalhamos no foco fino com extremidades. Exame realizado no book e exame realizado sem book, tá certo? E o foco grosso geralmente é para o tórax, é para o abdômen, é para
os exames do aparelho digestivo, aparelho urinário. Então, todos os outros exames que não sejam extremidade, nós realizamos no foco grosso. E com relação a isso, eu falei sobre o tema das minhas aulas foi tórax e gradil costal. Então eu vou dar aqui umas incidências de tórax e vou falar também sobre gradil costal. Tórax geralmente tem que ser realizado nas incidências de rotina ou incidências clássicas em PA com inspiração máxima e perfil esquerdo com inspiração máxima, tá certo? Por que o perfil esquerdo? Porque o coração fica do lado esquerdo, então quando ele se aproxima da estativa mural, do bulbo mural, o tamanho da silhueta cardíaca, da área cardíaca, vai ficar no tamanho real. Nós temos as incidências, outras incidências do tórax, em PA e perfil. Nós temos a incidência de oblíquo posterior direita, oblíquo posterior esquerda, oblíquos posteriores oblíquos anteriores direita e oblíquos anteriores esquerda. E nós temos a apicolordótica e temos a incidência de Lauriel, decúbito lateral com raios horizontais, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, depende de onde esteja a lesão. Então, essas incidências são incidências que eu chamo de incidências auxiliares, que a incidência de rotina do tórax é PA e perfil esquerdo. Quando o paciente é acometido de determinadas patologias e é necessário que se mude a incidência, nada impede de nós fazermos a radiografia em AP, desde que nós fazemos uma observação, dizendo, paciente sem condição de realizar exame em PA, foi feita a incidência em AP. E isso você está passando para o radiologista o que você encontrou na sala, o que você encontrou na hora do exame, a dificuldade que você encontrou no exame. Então, geralmente o tórax é PA e perfil, certo? E quando é necessário a incidência em oblíquo se realiza, quando é necessário a incidência em decúbito lateral se realiza, quando é necessário a incidência de apicolordótica se realiza. O que é que eu quero ver no apicolordótica? Geralmente lesão de ápice e lesão de mediastino, do terço médio do tórax, certo? A incidência de raios horizontais, decúbito lateral com raios horizontais, geralmente é nível líquido. Você quer ver se o paciente tem um derrame pleural ou já sabe que ele já tem, porque tem um tórax em PA e faz uma incidência em decúbito lateral com raios horizontais. A importância da inspiração. Todo exame do tórax em PA tem que ter uma inspiração máxima. Tem que inspirar bem. Por quê? Porque a inspiração é que a gente vai perceber que os pulmões tem o ar necessário. Tá? É importante isso, porque se o paciente não inspirar direito na radiografia, ele vai simular que ele tem uma atelectasia, ou seja, não tem ar dentro do pulmão, ou se tem um aumento da área cardíaca. Então há uma necessidade, não se pede o paciente encher o pulmão de ar por simples vontade de fazê-lo, não, é porque há uma necessidade que isso aconteça. Geralmente, nós temos que fazer uma história clínica do paciente. Não se faz nenhum exame, seja ele qual for, sem observar os dados clínicos. Todo paciente vem com os dados clínicos. Com raio-x de tórax não é diferente. E a distância foco-filme de um tórax em PA? A distância foco-filme de um tórax em PA, ela é uma variante. Tem equipamentos que já vêm com fixo de 1,50 m e no book mural nós fazemos com 1,80 m. Então, a literatura ela dá duas distâncias foco-objeto-filme, 1,50 m e 1,80 m. Geralmente eu uso o que está no aparelho, o padrão, 1,50 m. Quando eu vou para a estativa mural, eu uso 1,80 m. E assim sucessivamente. A diferença do gradil costal para o tórax, PA e perfil, uma é a distância foco-objeto-filme, certo? Outra é os fatores que se usa numa radiografia. Geralmente, sempre você tem que fazer assim. Uma radiografia de tórax você tem que usar alto kV e baixo MAS.
No gradil costal, você vai querer o quê? Você vai querer ver costela. Então, você vai mudar esses fatores. Você vai baixar o quilovolts e aumentar o MAS, é o contrário. E a distância foco-objeto-filme, você vai botar 1,15 m. Então, é 1,15 m. A distância foco-objeto-filme, ela vem para 1,15 m. Os fatores de quilovolts diminui o quilovolts e aumenta proporcionalmente o MAS, para poder a gente ver a qualidade óssea, a gente ver detalhe osso, tá certo? Então eu vou usar o foco fino para fazer costela. Paciente inspira e prende. Quando o paciente tem uma história clínica de trauma na região anterior, nós fazemos oblíquas anteriores, bilateral. Quando a história clínica é na região posterior, ou qualquer trauma, ou qualquer dor, nós fazemos as oblíquas posteriores. Realizamos também arcos costais, não só para ver o osso. Geralmente a gente quer observar se tem fratura, se for um trauma, mas um paciente que tem uma doença de base, como um CA, e ele está investigando metástase óssea, eles solicitam as incidências de gradil costal. Quais as incidências de gradil costal? É as mesmas do tórax, diminuindo o quilovolts e aumentando o MS. Pode ser um AP ou PA, ambas as oblíquas anteriores e posteriores, e nós concluímos o exame dessa forma. Então, assim, o resumo da primeira aula do tórax foi exatamente isso. Foi as incidências que nós estamos vendo e foi o início disso. E eu falei no nosso curso sobre a humanização, como trabalhar com pacientes especiais. Vamos lá. Se eu for fazer uma radiografia de uma pessoa de 90 anos, de 92 anos, eu tenho que ter um tratamento diferenciado, eu tenho que ter um tratamento humanístico diferenciado. Por quê? Porque aí existe, cronologicamente, uma vulnerabilidade, né, desse paciente que necessita de uns cuidados especiais. Primeiro, ele tem limitação de movimento, tem limitações visuais, tem limitações de audição, então eu tenho que ter um tratamento diferenciado para esse paciente. Ele não é um paciente rígido, ele não é um paciente eletivo, ele é um paciente que exige tratamento especial por parte do profissional das técnicas de radiologia. Criança. Obviamente, senhores, que criança jamais em tempo algum ele vai deixar fazer um exame sem chorar, sem reclamar, porque é uma defesa dele. Então a gente tem que o quê? Entrar no mundo da criança, você fazer elogio à criança, você brincar com ela de forma educada, você procurar chamar ela dizendo que a importância do exame, que ele vai fazer uma foto. Eu particularmente gosto de comprar um brinquedo para um menino, para uma menina, uma bola de encher, e eu consigo isso. E fazemos bons exames. Um detalhe, não é preciso que você não vá mexer no equipamento na frente da criança. Você já vai deixar tudo pronto. Cassete no lugar, distância foco objeto filme, fatores radiológicos, que é para quando a criança se comportar um pouquinho no posicionamento, você consegue fazer uma boa radiografia. O paciente com síndrome de Down, esse é bom de trabalhar, porque você consegue entrar no mundo dele, você consegue interagir junto com ele, e ele abre a guarda, você consegue fazer bons exames. Sempre acompanhado com as pessoas que cuidam, que conhecem o que ele gosta e o que ele não gosta, que é para poder a gente interagir e fazer bons exames. O paciente o autista, ele dá um pouco mais de trabalho, porque o autista muitas vezes é imperativo. Por ser imperativo, naquele momento, se ele não quiser fazer a radiografia, a gente faz o possível para deixar ele à vontade, tentar deixar ele com um acompanhante, com o pai, com a mãe, tentar orientá-lo, tira da sala, deixa ele lá fora, depois volta de novo, mostra o brinquedo, chama a atenção dele, e se ele abrir a guarda um pouquinho na posição, você consegue fazer. E se ele tiver irredutível, relaxa, deixa vir mais tarde, deixa vir no outro dia, que a gente vai conseguir realizar. Não vai deixar de fazer o exame da criança. O paciente com lesões cerebrais severas, ele é dependente de todo mundo, tanto
do acompanhante como do técnico em radiologia. As posições radiológicas são as mesmas, ele vai ter as limitações de um paciente que tem lesões cerebrais, mas nós conseguimos fazer ótimos exames. Então, esse é o diferencial do técnico que trabalha com humanização, porque eu costumo dizer que quem trabalha na área da saúde tem que ser diferenciado, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de pessoas, você tem que botar na cabeça que aquele paciente é um ser humano igual a você, que tem sentimento, que chora, que ri, que está vulnerável precisando do teu conhecimento técnico-científico. Por isso é que nós somos profissionais diferenciados. Por isso é que eu digo sempre, é bom trabalhar na área da saúde aquele que tem afinidade com a área da saúde. Não trabalhe só por salário, não trabalhe só por férias, trabalhe por amor à profissão. Essa é a dica, muito obrigado e se Deus quiser vou repassar outros vídeos para vocês. Foi tudo de bom, vocês são os alunos realmente especiais. Bom dia.